Olá, como estão? Espero que todos estejam bem. Hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre a América, o continente americano, e vamos trabalhar uma avaliação para poder memorizar a América, ok? A América é o segundo continente mais extenso, com 42 milhões de quilômetros quadrados de área. A América é formado por duas grandes massas de terra, América do Norte e América do Sul, unidas por uma estreita faixa, que é a América Central. Um sistema de cadeias montanhosas percorre o território em sua porção oeste, sem interrupções, desde o Estreito de Magalhães, no extremo sul, até o Estreito de Bering, no extremo norte, a Cordilheira dos Andes, na América do Sul, e as Montanhas Rochosas, na América do Norte. No tempo das grandes navegações, os europeus deram à região o nome de Novo Mundo. O continente americano é registrado cartograficamente pela primeira vez em 1538, quando Gerardus Mercator publica sua versão do Mapa Mundi. O termo América é usado para classificar as terras a oeste da Europa encontradas em 1492 por Cristóvão Colombo, navegador genovês a serviço da Espanha. O nome do continente se deve a outro navegador, o italiano Américo Vespúcio, cujas primeiras expedições à região datam de 1507. A América do Norte é colonizada principalmente por ingleses e franceses, enquanto espanhóis e portugueses dominam a maior parte da América Central e da América do Sul. Ao longo da Cordilheira dos Andes, no sul, viviam anteriormente os povos incas, dizimados pelos colonizadores espanhóis. Seu mais importante legado arquitetônico é a cidade de pedra de Machu Picchu, no território do atual Peru. Outras civilizações pré-colombianas anteriores à chegada de Colombo à América, muitos desenvolvida, eram os maias e os astecas. Nenhum continente apresenta tamanho desequilíbrio regional quanto a América. Ao norte do México, os Estados Unidos e o Canadá são duas das mais desenvolvidas nações mundiais. Os outros 33 países que compõem a América Latina estão no nível de desenvolvimento econômico e social bem inferior. Em 2012, Estados Unidos e Canadá somavam um produto interno bruto, o PIB, de 17 trilhões de dólares, 17,5 trilhões de dólares, entre 5,7 trilhões de dólares de todos os demais americanos, os países americanos juntos. Como principal potência mundial, os Estados Unidos procura exercer sua hegemonia política e econômica no continente. Em 1994, os norte-americanos propuseram a Informação Diária de Livre Comércio das Américas, ALCA, com o objetivo de liderar
o comércio do continente de barreiras tarifárias e aumentar a entrada de seus produtos e serviços em todos os países da Europa, da América. Porém, após mais de 10 anos de negociações, a proposta não foi adiante, principalmente devido à pressão de movimentos sociais latino-americanos, que temiam a perda de postos de trabalho. Nas duas últimas décadas, a redemocratização na América Latina deu origem a governos com diferentes propostas de desenvolvimento. Nações de postura mais conservadora, como Colômbia, Chile, México e alguns países da América Central, mantêm um alinhamento mais profundo com os Estados Unidos da América, com quem assinaram acordos de livre comércio nos últimos anos. Em contrapartida, surgiram governos de tendência mais à esquerda e críticos em relação à influência norte-americana. O grupo é liderado pela Venezuela, que fundou a Aliança Bolivariana para as Américas, ALBA, grupo composto de 8 países de postura mais antiliberal e estatizante, que inclui nações como a Bolívia, Equador, Nicarágua e Cuba. Além desses dois grupos, ainda há países que adotam uma esquerda mais moderada, destacando-se por políticas desenvolvimentistas sem abrir mão de parceria estratégicas com os Estados Unidos da América. Essa tendência é liderada por Brasil, Argentina e conta ainda com Uruguai e Peru. América do Norte, nós temos o Canadá, os Estados Unidos e o México. Países com grandes territórios, o Canadá e os Estados Unidos possuem disponibilidade de recursos naturais e elevado padrão de vida. Os Estados Unidos se destacam como a maior potência econômica e militar do planeta. O México apresenta perfil de desenvolvimento semelhante aos das demais nações latino-americanas, mas sua economia é cada vez mais integrada dos Estados Unidos e a do Canadá, graças ao Acordo de Livre Comércio da América do Norte, NAFTA. Há cerca de 477 milhões de habitantes no subcontinente em 2013, segundo a estimativa do Banco Mundial. Por causa do frio, a concentração populacional é baixa no Alasca, na Groenlândia e ao norte do Canadá. Aumenta em direção ao sul, apresentando-se altamente densa em centros urbanos como Cidade do México, Nova York, Los Angeles. A maioria dos habitantes descendentes de colonizadores britânicos, franceses e espanhóis, de escravos africanos e vários grupos de imigrantes italianos, irlandeses, chineses. As principais línguas faladas são o inglês, espanhol e o francês. Economia encontra-se plenamente industrializados nos Estados Unidos e no Canadá, e em menor número no México. A agricultura é altamente mecanizada e responde por grande parcela da produção mundial de alimentos, com destaque para os cereais, o milho, a soja e a laranja. A América do Norte possui também
vastas reservas de combustíveis fósseis e minérios. A cidade de Nova York, na costa leste norte-americana, é o principal centro financeiro internacional. Professora Eugênia, Geografia. Seguindo a América, vamos falar agora um pouquinho da América Central. A América Central é total de 20 países: Antigua, Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Nicarágua, Panamá, República Dominicana, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, São Vicente, Granadinas, Trindade e Tobago. A região responde por cerca de 1,6% do Produto Interno Bruto, PIB, da América em 2012 e sobrevive principalmente da agricultura e do turismo. Abriga também paraísos fiscais, países ou territórios que não cobram impostos e garantem anonimato aos investidores para atrair capitais. Pelo Canal do Panamá, principal passagem entre o Oceano Atlântico e o Pacífico, circulam 5% de todo o comércio marítimo mundial. A única nação comunista do continente é Cuba. Fica na região, assim como vários territórios. Estados não independentes, como a Aruba, pertence à Holanda, Porto Rico, que pertence aos Estados Unidos, Monte Serra, Reino Unido, Guadalupe pertence à França. Reúne cerca de 82,5 milhões de habitantes. A densidade demográfica apresenta-se alta nas ilhas do Caribe, no continente, em núcleos urbanos como Managuá, Guatemala, Cidade do Panamá. A região é povoada em grande parte por mestiços descendentes de índios, africanos e colonizadores europeus. As línguas mais faladas são o inglês, o espanhol e o francês. Economia: a agricultura emprega a maioria da população, banana, cana-de-açúcar, algodão, tabaco, tem cultivos intensivos e são produtos de exportação. A industrialização é incipiente e limita-se ao processamento de produtos agrícolas. Nos últimos anos, ocorre uma expansão de turismo na região do Caribe. América do Sul. Nós temos 12 países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. A América do Sul possui vastos recursos naturais e graves problemas econômicos e sociais. Nas décadas de 60 e 70, a maior parte dos países sul-americanos estava submetida à ditadura militar, geralmente apoiada pelos Estados Unidos. Turbulências políticas continuam a respeito da democratização iniciada na década de 80. Nos anos de 1990, em razão do alto endividamento interno e externo, vários países sul-americanos aplicaram as políticas do Fundo Monetário Internacional, FMI, que cumpriram as contas públicas, mas não eliminaram as crises.
Nos últimos anos, essa parte do continente passa por uma onda de esquerda. Em vários países, presidentes considerados de esquerda são eleitos, em contraste com a situação vividas em décadas recentes. Essa tendência começa na Venezuela, com a eleição de Hugo Chávez em 1998. Depois são eleitos no Brasil Luiz Inácio Lula da Silva em 2002, Dilma Rousseff em 2010 e na Argentina Néstor Kirchner em 2003 e Cristina Kirchner em 2007. No Uruguai, Tabaré Vázquez em 2004 e José Mujica em 2009. Na Bolívia, Evo Morales em 2005 e no Chile, Michelle Bachelet e no Equador, Rafael Correa, ambos em 2006 e no Paraguai, Fernando Lugo em 2008. A América do Sul tem 406 milhões de habitantes em 2013, vazios demográficos como as densas florestas tropicais, o deserto do Atacama e as porções geladas da Patagônia. Convivem com regiões de alta densidade populacional, como as cidades de São Paulo, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Lima e Santiago. A população descende principalmente de espanhóis, portugueses, africanos e indígenas, com alta porcentagem de mestiços. As principais línguas são espanhol e português. A economia, a indústria está centrada no beneficiamento de produtos agrícolas e na produção de bens de consumo. No Brasil e na Argentina, ela é mais diversificada e abrange setores como extração, refino de petróleo, siderurgia, metalurgia, química, automobilística, entre outros. Aqui nós temos a nossa avaliação. Aqui seria aqui a primeira pergunta. Para eu estar com a prova aqui, para a gente poder entender essa prova, né? E fazer a correção e estudar aí a América com todo cuidado para nós termos habilidades e competências, facilitar no processo ensino-aprendizagem e também para vocês fixarem aí o conteúdo, tirarem dúvidas. Vamos lá. A América representa o segundo continente com maior extensão territorial e aquele com maior extensão latitudinal, apresentando grande variedade de paisagens, culturas e tipos de clima e vegetação. Embora já fosse habitado quando nele chegaram os primeiros colonizadores europeus no final do século XV, cada região do continente americano passou por diferentes processos de colonização. Os contrastes culturais e socioeconômicos existentes no continente americano, por sua vez, encontram na base das regionalizações. O Brasil está inserido no continente americano. Acerca da localização do Brasil, é correto afirmar, vamos ver agora as opções da nossa prova. A. O Brasil pertence à América do Norte e América Latina. Isso é verdadeiro ou é falso? Vamos pensar um pouquinho.
Falso, né? O Brasil está localizado na América do Sul. Tudo bem? B. O Brasil pertence à América do Sul e América Latina? Verdadeiro ou falso? Certíssimo, né? Com certeza. O Brasil, ele pertence à América do Sul e América Latina. Então, essa questão, falando aí sobre nosso país, você tem que detectar aonde o Brasil está inserido na América. C. O Brasil pertence à América anglo-saxônica? Falso. América anglo-saxônica é somente Estados Unidos e Canadá. E América Central? Não, totalmente falso, né? D. O Brasil pertence à América do Sul? Sim, até aí tá certo, mas é América anglo-saxônica? Falso. O Brasil pertence à América Latina e América do Sul. Tudo bem? Questão número 2. A número 2, nós temos aí o mapa como referência desta questão. Sobre a localização do Brasil nas representações gráficas do nosso planeta Terra, assinale o que for correto. Esse mapa que nós estamos aí observando, ele tem aí a linha do Equador. Nós sabemos que o hemisfério abaixo da linha do Equador é o hemisfério sul, acima da linha do Equador, hemisfério norte. Então, vamos às opções aí da nossa segunda questão. O Brasil está localizado em 3 hemisférios diferentes? Falso, tá? Totalmente falso. B. O Brasil está localizado em 2 hemisférios diferentes? A maior parte no hemisfério norte? Falso, falso. Aqui você já vê que está incorreta a B. C. O Brasil está localizado em 4 hemisférios diferentes? Falso. O Brasil está localizado em 2 hemisférios. 2 hemisférios, hemisfério sul e hemisfério ocidental. D. O Brasil é cortado por 2 principais linhas imaginárias da Terra, o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador? Verdade. O Brasil está inserido no hemisfério sul-ocidental e ele é cortado por 2 principais linhas imaginárias, o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador. Totalmente correta essa questão. Questão número 3, vamos lá? Deixa eu virar aqui a provinha. Vou seguir aqui também na prova. A Pro está aqui com os livros de apoio e com a provinha também. Vamos ler a questão número 3. Segundo o critério geográfico, o continente americano é formado por 2 grandes porções, uma ao norte e outra ao sul, ligados por uma estreita faixa de terra, formando um istmo. Uma estreita, que é istmo? Uma estreita faixa de terra que liga 2 continentes, ou que liga uma península a um continente. A Pro sempre coloca um textinho para vocês organizarem o conhecimento de vocês e vocês irem ao mesmo tempo fazendo a prova e estudando o conteúdo. Esse texto ele está nos referindo aqui, olha, 2 grandes porções. Ao norte, que nós temos a América do Norte. Eu tô até aqui
com um globinho aqui. O globinho é onde nós temos aqui América do Norte ao norte. Ao sul, América do Sul, onde o Brasil está inserido. E o istmo, que é essa estreita faixa de terra que ligam dois continentes ou liga uma península a um continente, está se referindo aqui à América Central. Vamos seguir. O continente americano, ele pode ser regionalizado também de acordo com o processo de ocupação do território. Geograficamente, a América ela é dividida em, vamos ver as opções. Antes das opções, nós iremos aqui estudar o mapa da América. Nós temos a América do Norte, que corresponde aos seguintes países: Estados Unidos, Canadá, México. América Central, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá. Nós temos Jamaica, Bahamas, Haiti, República Dominicana, São Cristóvão e Neves, Antigua e Barbuda, Dominica, Santa Lúcia, São Vicente, Barbados, Granada, Trindade e Tobago. Então, nós temos a América Central. E agora vamos para a América do Sul, corresponde a Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Suriname, Guiana, Venezuela e Brasil. Então, geograficamente, podemos observar este mapa em destaque, aqui todos os países do continente americano, da América, e a América é dividida em América do Norte, América Central e América do Sul. Vamos ver as opções? A, América Latina e Central. Não, né? Errado. B, América Anglo-Saxônica e América do Sul. Não, errado. Historicamente, culturalmente, nós temos aí América Latina e América Anglo-Saxônica, mas geograficamente, opção D, América do Norte, América Central e América do Sul. Perfeito, né? Bem tranquila essa questão. Vamos para a próxima. A próxima vai ser, vamos lá, número 4. Os países da América do Sul que passaram pelo processo de colonização, de exploração, infelizmente, né? América anglo-saxônica, colonização de povoamento, e América do Sul, uma colonização de exploração. Essa parte do continente americano é chamado de, falou em América do Sul, nós sabemos que é América Latina. Ali, tranquilo também. Vamos para a próxima. Questão número 5. Como a Pro explicou, eu coloco sempre um textinho antes das questões para vocês irem estudando, se aperfeiçoando, memorizando o conteúdo, adquirindo habilidades e competências, tá? E facilita no processo ensino-aprendizagem. Vamos lá. Existem mais de 190 países no mundo. Nossa, Pro, isso tudo? Sim, olha quantos. Que apresentam semelhanças e diferenças entre si. As diferenças se refletem na diversidade natural,
Que diversidade natural? Clima, relevo, vegetação, hidrografia. Na diversidade humana, as etnias e a cultura, lógico, né? E também nas desigualdades econômicas e sociais. Observando o mapa que nós temos dos continentes e dos oceanos, na parte de conteúdo da América, nós temos o mapa. E aí, quais são os continentes e oceanos do nosso planeta? Olha, essa questão que você não pode confundir é região do Brasil, as regiões norte, sul, centro-oeste, nordeste, sudeste, com os continentes, né? E uma questão aqui também, por exemplo, a C, ela está falando América do Sul. América do Sul é a divisão geográfica do continente americano, mas o continente, ele corresponde ao continente americano, América. Então, nós temos a questão número A, região norte. Região norte é continente? Já está errada, é falsa, né? B, América, Ásia, Oceania, Europa, África e Antártica. Perfeito, né? Os continentes estão aí, tudo correto. Vamos ver se os oceanos também estão corretos? Oceano Atlântico, Oceano Índico, Oceano Pacífico, Oceano Glacial Ártico e Glacial Antártico. Totalmente correto. A C, América do Sul, América do Norte, já está errado. D, região norte não é continente. Perfeito. Letra B aí. Certinho. Vamos para a próxima. Questão número 6 da América. América anglo-saxônica. Vamos relembrar que corresponde aos Estados Unidos e Canadá. Pro já pôs aí o textinho para vocês irem estudando e fixando aí o conteúdo da América. Apesar das marcas e da influência da colonização francesa no leste do Canadá e da espanhola no sul dos Estados Unidos, a região recebeu esse nome em razão de sua colonização ter sido predominantemente inglesa, de língua anglo-saxã. Acerca dessa região, é correto afirmar. Então, que região? América anglo-saxônica. Então, sobre essa região, nós vamos pensar aí o que é correto afirmar sobre os Estados Unidos, sobre o Canadá, né? Vamos ver as opções. Opção A é a região do continente americano menos desenvolvido. Falso. A região anglo-saxônica, América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá são as mais desenvolvidas economicamente, socialmente. B. Predomina a língua portuguesa? Não, falso, né? Estados Unidos, língua inglês, e o Canadá, inglês e francês. C. Na América anglo-saxônica, a ocupação europeia foi voltada à formação de colônias de povoamento. Verdade. Essas colônias de povoamento tinham como objetivo praticar atividades econômicas como a agropecuária, o artesanato,
organizadas por meio de pequenas propriedades e dedicadas, sobretudo, ao mercado interno. Atualmente, os países dessa região apresentam maior nível de desenvolvimento em relação às demais nações do continente. Totalmente verdadeira, né? Olha que especial esse tipo de colonização de povoamento. Turminha, então tá bem tranquilo aqui. A AD, onde está errado aqui? Olha, a América Anglo-Saxônica foi voltada à formação de colônia de exploração. Falso, é povoamento mesmo. Então já temos ali a correta, ok? Questão número 7. A América Latina é formada pelos demais países do continente americano, embora em alguns desses países a população conserve as línguas de origem indígenas e em outro as de origem inglesa. Seus habitantes falam, em sua maioria, línguas latinas, como o português, no caso do Brasil, e o espanhol, em vários países da América Latina. Então, como a Pro falou, o textinho aí para irmos estudando em detalhe a América e vamos pensar aqui sobre a América Latina. O que é correto afirmar sobre a América Latina, ok? Vamos lá. Essa questão nós vamos agora ver as alternativas e vamos identificar aqui a alternativa correta. A América Latina é uma região onde a maioria dos países são considerados desenvolvidos. Infelizmente não. A América Latina, os países, eles não são considerados ainda desenvolvidos. B. As nações da região também carregam em comum os traços de colonização voltado à formação de colônias de exploração. Verdade. Então, os países da América Latina têm essa característica histórica, onde a formação, a colonização foi voltado para colônias de exploração. Esse modelo de colonização tinha o interesse de enriquecer as metrópoles europeias com base na exploração de recursos naturais das colônias, como ouro, prata e também de cultivos tropicais, como, por exemplo, da cana-de-açúcar. Hoje, os países da América Latina apresentam menor nível de desenvolvimento socioeconômico em relação aos países da América Anglo-Saxônica, Estados Unidos e Canadá. Tudo verdade, né? Tudo correto. Vamos ver a C? Vamos identificar o que está errado na C. As nações da região também carregam em comum os traços de colonização voltada à formação de colônia de povoamento. Aí já está errado. É colônia de exploração América Latina. D. América Latina é uma região onde a maioria dos países são considerados industrializados. Falso também. Né? Falso. Os países industrializados da América Latina em destaque são Brasil, nós podemos falar o México e a Argentina. O restante está em processo ainda de industrialização. Tudo bem? Vamos para 8? Tranquila essa.
né? 8, Estados Unidos e Canadá, são países de língua inglesa que passaram pelo processo de colonização, de povoamento. Essa parte do continente americano é chamada de América Anglo-Saxônica. Já até memorizamos, né? Olha quantas questões já falando desse processo de colonização, historicamente falando, colonização de povoamento, Estados Unidos e Canadá, e América Anglo-Saxônica. Então, nós vamos observar o mapa e relacione as frases Canadá e Estados Unidos. O mapa que a gente já observou. Vamos lá? Sua cidade mais populosa é Toronto, Canadá. Muito bom. País mais ao norte da América do Norte, Canadá, perfeito. C, sua capital é Washington. 2, Estados Unidos da América. Os ingleses e franceses fazem parte de sua colonização, tanto que esse país, o inglês e o francês, são considerados línguas oficiais. Canadá, a Pro já até comentou com vocês. Conhecido como país dos tornados, Estados Unidos. 2, tem seu território cerca de 2 milhões de lago, é o Canadá também. Quantos lagos, né? Aí você depois vê a sequência e marca lá a questão correta, né? Ficou 2, 2 e 1. Perfeito. Vamos seguir. Essa questão aqui é uma questão relacionada ao episódio ocorrido nos Estados Unidos no dia 11 de setembro de 2001. Que tragédia, né? Foi o pior ataque terrorista já visto na história. A queda das torres de World Trade Center foi certamente a mais abrangente experiência de catástrofe que se tem na história, inclusive por ter sido acompanhada em cada aparelho de televisão nos 2 hemisférios do planeta. Nunca houve algo assim. E sendo imagens tão dramáticas que causem forte impressão e tenham se convertido em ícones. Agora elas representam uma guinada histórica. Vamos lá? Vamos ver as alternativas relacionado à queda das Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. A guinada histórica colocada em questão pelo historiador Eric Hobsbawm associa-se à seguinte repercussão internacional da queda das torres World Trade Center. Nós vamos lá. A. Concentração de atentados terroristas na Ásia Meridional. B. Crescimento do movimento migratório de grupos islâmicos. C. Intensificação da presença militar norte-americana no Oriente Médio. D. Ampliação da competição econômica entre a União Europeia e os países árabes. Essa questão nós temos aí essas opções, né? Então, qual é aqui a verdadeira? A Pro vai deixar vocês pensarem um pouquinho, tá? Tudo bem. Então, essa guinada histórica
ela está associada, a C, tá bom? Intensificação da presença militar norte-americana no Oriente Médio. Tudo bem? Vamos para outra próxima agora. Relacionado também à queda das Torres Gêmeas, nós temos a questão número 10, a invasão do Afeganistão em 2001 e do Iraque em 2003 pelas forças militares dos Estados Unidos foi possível, entre outros fatores, por causa de seu grande poderio militar. E sobre esse tema, qual foi o maior atentado terrorista que os Estados Unidos da América sofreram? Então, aqui nós temos A, em 11 de setembro de 2001, ocorrem nos Estados Unidos atentados terroristas organizados pela rede Al-Qaeda, liderado pelo saudita Osama Bin Laden. O maior desses atentados foi a derrubada de casas em Nova York. Aqui você já vê que é falso, né? Até Osama Bin Laden está correto, mas não foi casas, não foram casas, foram prédios, né? Prédios. Torres, na verdade, são prédios considerados torres de tão altos que são. B. Em 11 de setembro de 2001, ocorreram nos Estados Unidos atentados terroristas organizados pela rede Al-Qaeda, liderada pelo saudita Osama Bin Laden, certinho. O maior desses atentados foi a derrubada de aviões em Nova York. Falso, né? Falso. Na verdade, a pior parte foi a derrubada das Torres Gêmeas. Vamos lá. Vamos para C. Opção C. Em 11 de setembro de 2001, ocorreram nos Estados Unidos atentados terroristas organizados pela rede Al-Qaeda, liderada pelo saudita Osama Bin Laden. O maior desses atentados foi a derrubada do edifício World Trade Center em Nova York. Um mês depois, o então presidente George W. Bush declarou guerra ao terror, decidindo invadir o Afeganistão. Certíssimo, certíssimo. Está certíssima a questão a opção aqui número C, né? A letra C, desculpe. A D aqui decidindo invadir o Iraque, é falso, tá? Ele invadiu primeiro o Afeganistão, como está lá no texto que a Pro colocou. Terminamos essa parte da prova. Espero que tenha ajudado, que vocês tenham gostado. Grande beijo a todos. Até mais!